Bora para mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas emoções e explicar para vocês como as minhas emoções quase faliram o meu negócio, trabalhando de casa desde que eu comecei a empreender. Poucas pessoas têm coragem de contar, as suas vulnerabilidades, mas hoje eu decidi gravar esse vídeo pelo seguinte: talvez se eu tivesse ouvido outras pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu teria sabido, eu saberia lidar melhor com esse processo. Eu tô lendo um livro, que é esse aqui, ó, Nunca Jogue Uma Ideia Fora, e ela conta algumas experiências que ela teve com o empreendedorismo e me fez entender que muitas vezes a gente não tem tanta coragem de falar das partes mais difíceis de empreender, né? Então, assim, como as minhas emoções quase me fizeram falir no meu negócio. Gente, empreender são altos e baixos. E quando você vem de uma rotina que não é, que você não conhece, por exemplo, tem algumas pessoas que já nascem numa família onde é comum empreender e ver todo esse processo, né? Porque quando você empreende, um dia você tá assim, pulando de alegria. Eu vi até um meme esses dias para trás que é assim: um dia o empresário tá pulando de alegria, faturando super bem e tal, no outro dia ele tá procurando como ele vai fazer 50, 10 mil para pagar um boleto. E essa é a vida do empreendedor, essa é a vida do empresário. E geralmente é assim que funciona, mas quem começa, um novo empreendedor, ele ainda não viveu essa realidade, então ele não sabe que ele vai passar para isso. Quando eu comecei a empreender, sim, eu comecei a estudar, mas eu estudava muito sobre o negócio em si, sobre como vender na Shopee, eu fiz cursos de vendas, curso de marketing, eu fiz vários cursos que me ensinavam a vender, que me ensinavam a criar anúncios, que me ensinavam estratégias de venda, mas não que ensinasse a lidar com o empreendedorismo, lidar com as minhas emoções. E hoje eu meio que sinto falta, de pessoas que falem sobre isso, sobre essas vulnerabilidades, sobre como é difícil lidar com as emoções de um dia você tá 100% no alto, 100% faturando muito, e no outro as vendas caírem. Eu passei um processo que foi muito difícil, porque eu comecei faturando muito, desde o início. Eu comecei já escalando muito, cada mês eu escalava cada vez mais aumentava. Cheguei a faturar muito mais, dobrar de um mês para o outro, fazer 3 vezes mais, e de repente um mês as minhas vendas caíram a zero, Eu cheguei assim, não vendia mais nada, e o desespero bateu. E assim, não saber lidar com essas emoções foi o que mais me atrasou a recuperar aquelas vendas, a recuperar aquele faturamento. Porque se eu soubesse lidar com aquelas emoções naquele momento, a emoção de frustração, porque eu tô falando emoções, mas eu expliquei quais que eu tava sentindo. A frustração, a tristeza, a entender assim, ó, você planta os frutos, né? Você planta os frutos, mas não quer dizer que você vai plantar hoje, ó, hoje eu criei uma estratégia de venda, hoje eu criei, amanhã eu já vou estar vendendo milhões, não vou. Entender que frustrações vão ter e que é um processo até você plantar o fruto e colher. Então hoje a minha visão é a seguinte: hoje eu vou plantar uma estratégia de venda. Hoje eu vou só plantar e vou regar ela todos os dias. Porque eu sempre falo na maioria dos meus vídeos que trabalhar com vendas, no Shopee, vendas nos marketplaces, demanda uma rotina, demanda você estar ali todos os dias tendo compromisso como qualquer outro serviço. Então, assim, por isso que eu falo, plantar a estratégia e regar todos os dias, plantar essa semente da estratégia e regar todos os dias. Porém,
O que a gente esquece é que é um processo. E eu, nesse momento de vulnerabilidade, nesse momento onde as vendas caíram e eu não sabia o que fazer, porque tinha fornecedor para pagar, tinha imposto para pagar, porque as contas não param, né? As contas não param, a empresa ela não para de ter custo. E como que eu vou arcar com esses custos se eu não estou vendendo para ter essa renda para poder arcar com esses custos? Então, assim, eu sinto que nesse processo, se eu tivesse lidado melhor com o meu sentimento de emoções, de frustração, porque querendo ou não, quando você empreende, as decisões são suas, né? É você que tem que decidir, como vai ser isso, como você vai gerar isso. Todas as decisões quando você empreende, assim, eu falo assim, quando a pessoa é CLT, que ela trabalha fora, é mais fácil as decisões, porque assim, já tem uma rotina criada, que você chega e sabe o que tem que fazer, já tem um serviço pronto para você fazer. Mas quando você empreende, você tem que montar a rotina, as estratégias que mais vai funcionar para sua empresa, né? Que mais vai funcionar para o seu negócio. E aí é um processo de quem vem do CLT como eu não entende ainda, né? Então assim, talvez se eu tivesse lidado melhor com as minhas emoções, talvez não, eu tenho certeza disso, se eu tivesse lidado melhor com as minhas emoções, esse processo não teria sido tão longo e tão difícil para mim. Então, assim, por isso que eu quis compartilhar com você isso, porque eu sinto que eu posso ajudar outras pessoas compartilhando como eu saí dessa situação difícil. Então, primeiro, eu entendi esse processo, eu entendi que tudo a gente planta a semente e tem um processo, a colheita ela não é rápida. Às vezes você consegue colher esse fruto mais rápido, às vezes você planta, por exemplo, às vezes eu planto uma estratégia, hoje eu vou melhorar todas as fotos de anúncio, hoje eu vou criar um novo produto, criar um novo kit. Às vezes, na mesma semana, eu já tenho resultado. Na mesma semana, esse produto já alavanca. Mas às vezes, já aconteceu de eu criar um kit e não vender de forma nenhuma e meses depois, esse kit ou esse produto alavancar de uma hora para outra. Então, entender, né, que frustrações quando você empreende vai existir, que não tem como a gente fugir dessas frustrações, dessas emoções. Somos empresas, mas também somos seres humanos, né? A gente tem sentimentos e, querendo ou não, a cabeça dessa empresa, de quem empreende, é a nossa, né? De quem está na frente dessa empresa. Então, assim, a gente tem que aprender a buscar conhecimento também nessa parte mais emocional, a saber lidar com essas emoções e também saber que isso vai afetar a nossa empresa de alguma forma. E se a gente tiver um jogo de cintura, um equilíbrio para entender, sim, tenho emoções, mas preciso pensar mais diretamente com a razão, diretamente no que eu posso fazer. O que eu aprendi com o empreendedorismo é pensar assim, como eu posso solucionar isso? Não pensar assim, nossa, eu tô com esse problema e agora não tenho o que fazer. Não, eu penso assim, para tudo tem uma solução. Não tem como, aqui tá pequeno, vamos pôr assim, aqui não tá funcionando, vamos para outra plataforma, vamos criar outra loja, sabe? Eu sempre procuro ter um jogo de cintura para entender assim, o que tá funcionando no mercado, vamos pesquisar o que as pessoas estão fazendo, o que os outros fornecedores estão fazendo, sabe? Pensar assim, ter esse pensamento que para tudo, para todas as coisas tem uma solução. Talvez eu não esteja enxergando no momento, mas eu vou buscar essa solução. Mas entender que para as emoções, para as frustrações, para as quedas, para o levantar, para tudo tem uma solução que talvez você não esteja enxergando no momento, mas ela existe.
E era isso que eu queria ter ouvido naquele momento de frustração, naquele momento em que eu quase fali, que eu vi as minhas vendas caírem assim de uma forma absurda e eu não ter solução, não saber o que fazer. Então, assim, eu acho que é isso que eu quis expressar para você, é essa vulnerabilidade que eu quis expressar, para você entender que todo empreendedor passa por isso, e que vai passar. Tudo passa, né? Na vida tudo passa, e que vai passar. E que uma coisa que eu aprendi muito como empreendedora é ser resiliente, é entender que tanto na vida como no seu negócio vai ter muitos altos e baixos, muitos mesmos, e só que é muito gratificante você entender que você venceu, que você conseguiu, que você chegou lá, que você atingiu sua meta do mês, do ano. Então, assim, ser resiliente é muito importante para que você continue empreendendo, para que você continue buscando realizar os seus sonhos, buscando realizar aquilo que você se comprometeu a fazer para sua vida. Bem, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal para que eu possa trazer cada vez mais esses assuntos que eu acho importantíssimo para quem gosta de empreender, para quem quer começar a empreender em casa, assim como eu, para quem quer começar o seu negócio. Então não esquece de curtir aqui o vídeo para que eu possa trazer cada vez mais essas experiências para te ajudar também no seu negócio. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.